Obrigada por me receber aqui. É realmente empolgante poder compartilhar minha história. Foi há 11 anos. Eu acordei certa manhã sabendo que ia fazer uma trilha e tive uma sensação estranha no meu estômago naquele dia. Que agora eu sei que era intuição, mas na hora parecia que tinha algo errado. E mesmo assim fui fazer a trilha. Era nos penhascos de Palisades, em Nova Jersey. E são esses penhascos que ficam ao longo do rio Hudson. Então é tipo os penhascos de Nova Jersey. E aí tem o rio Hudson. E do outro lado do rio tá Nova York. Então eu fui fazer a trilha e cheguei quase no final. E naquela época, eu era super impulsiva, adorava correr riscos. Eu costumava fazer trilha ou escalar esses penhascos, mas nunca tinha descido por eles. E aí, naquele dia, resolvi descer e nem percebi. Existe uma diferença em termos de perigo e risco. E assim que comecei a suar e fiquei só pendurada nos penhascos. Não tinha para onde ir, não conseguia alcançar nada acima de mim e não tinha onde apoiar os pés embaixo de mim. E fiquei lá por uns 20 minutos, mais ou menos. Meu braço começou a tremer, fui ficando muito fraca e só esperava que alguém aparecesse. E naquele dia, ninguém fez a trilha. O que é estranho, porque normalmente ela fica bem cheia. Então, eu vi uma pedra embaixo de mim que tinha um pouco de musgo. E eu tive que dar um salto de fé. Decidi colocar o pé naquela pedra e ele escorregou na hora. E aí eu caí. 18 metros em cima de Pedra Grande. E sim, eu me lembro do momento em que escorreguei. Depois disso, meio que apaguei durante a queda em si. Mas, de alguma forma, milagrosamente, consegui alcançar a parte de trás da minha mochila e pegar meu celular, que de algum jeito não quebrou. Liguei para o 190, mas eu não sabia meu nome, quem eu era, onde eu estava, nada, porque eu estava muito atordoada. Então eu tô no telefone com a polícia e só dizia: "Por favor, me salvem". Tipo, eu tô sufocando, eu tô morrendo, eu não sei onde tô. Então eu desmaiei. E eu fiquei lá embaixo por 7 horas antes de alguém me encontrar. E o que vem é medula espinhal. Minha bacia, meus braços, minhas costelas perfuraram meus pulmões. Por isso que eu estava sufocando. E foi isso, tecnicamente, que causou a minha experiência de morte. E eu também estava com concussão, minha cabeça estava sangrando. E só voltando um pouco, porque isso é uma parte muito importante da história para mim, na noite antes de eu cair, eu tive uma briga feia com a minha irmã mais nova, sobre como não existe esse negócio de Deus, porque eu era a maior ateia do mundo. Tipo, eu brigava com qualquer um, ou discutia com qualquer pessoa sobre como não existe Deus. Eu fazia isso, tipo, espiritualidade é totalmente furada e papo de gente doida. E nada disso é real. E aí, na manhã seguinte, eu caio de um penhasco de 18 metros e tenho uma experiência com Deus, o que muita gente chama de Deus. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que eu saí do meu corpo. É, o que eu chamo agora, o que eu chamo de minha alma, ou algumas pessoas chamam de consciência. Tipo isso. Ela se separou do meu corpo. Ah, nisso eu percebi que, ah, algo sobrevive à morte. Algo que eu ainda consigo identificar como sendo eu, mas que não é a Larica. E, na verdade, não é o corpo dela. E nem essa personalidade dela, na real. Continua existindo. E isso foi algo muito grande para mim, viver essa experiência. E aí, a partir disso, eu tive o que muita gente chama de revisão da vida. Foi quando toda a minha vida passou diante dos meus olhos, em um segundo, num instante. E foi difícil para mim porque eu era dependente química na época. Eu estava super traumatizada e meio que
é uma pessoa realmente ferida. E, sabe, pessoas machucadas machucam outras pessoas. E eu estava num lugar onde eu, na verdade, estava criando mais sofrimento no mundo, de forma inconsciente. Não é como se eu fosse, tipo, uma pessoa ruim de propósito, mas a verdade é que o meu sofrimento estava impactando negativamente, tipo, minha família, meus amigos e minha comunidade. E eu vi tudo isso com muita clareza durante a minha revisão de vida. Eu vi o quanto eu estava fora de alinhamento. Eu estava vivendo distante do que eu realmente vim fazer aqui e de como funciona toda essa coisa da Terra. Eu simplesmente não estava desperta para isso. E não era como se não tinha ninguém me julgando. Tipo, realmente não tinha ninguém me julgando. E a única pessoa que estava ali era a versão mais objetiva de mim mesma. Então, era como se eu, Érica, mas a versão mais objetiva de mim, pudesse agora ver, tipo, avaliar como eu fui nessa vida. E não tinha, tipo, vergonha, não havia julgamento, mas era uma honestidade, era simplesmente honesto. Não foi tão bem assim, você não estava indo tão bem. E também uma compaixão profunda, 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 por todas as pessoas que eu tinha impactado de maneiras não tão boas. E também, havia, tipo assim como havia um despertar para o fato de que eu não estava fazendo o melhor, também havia uma compreensão profunda e compaixão pelas formas como isso vinha do meu próprio sofrimento. Tipo, não que eu seja uma pessoa má, mas é só que isso é o que é o sofrimento, como o sofrimento funciona. Na verdade. E isso foi algo grande. E aí veio a experiência da luz branca. E sabe, algumas pessoas chamam isso de Deus ou consciência espiritual, tipo consciência suprema, realidade suprema, fonte. E foi, através do encontro com a luz branca. Assim, eu pude aprender sobre como, na verdade, somos apenas uma coisa só, que todos nós estamos conectados e que somos realmente um único ser se manifestando e se expressando através de diferentes formas. E que a separação que vemos nesta realidade, neste tempo e espaço, na realidade da Terra, nesta dimensão, neste plano 3D, parece que somos separados e que temos corpos separados e que tempo e espaço são reais. Mas, na verdade, é só um mecanismo dos nossos sentidos. Que, na verdade, somos apenas um campo de energia e que nossos sentidos, como o tato, o sentir, o ver e todas essas coisas, eles, na verdade, interpretam a energia como se fosse separada. Uma separação. Isso foi enorme. Porque uma vez que você reconhece que somos todos um só ser, por que você iria querer se machucar? Por que você faria isso? Querer, sabe? Por que você escolheria um em vez do outro? Entende? É como se estivéssemos realmente reconhecendo. Percebemos que, sim, machucar o outro é machucar nós mesmos, e amar o outro é amar nós mesmos. E sim, então isso foi realmente muito importante. E a HM, eu aprendi muito sobre. Também porque estamos aqui. No fim das contas, também é tipo, por que estamos aqui? Sim, tipo, o que estamos fazendo? Para que serve tudo isso aqui? É, e o que significa realmente despertar? Depois disso, houve como uma decisão conjunta entre eu e a luz de voltar para o meu corpo. Eu sei que para mim, tipo, para Érica, havia um desejo real de consertar as coisas. Pelo que aconteceu, foi tipo, eu vou reparar isso. E eu também vou assumir meu propósito, que eu senti que estava muito claro. O que eu aprendi como meu propósito é despertar, ajudar a despertar, ajudar o despertar coletivo. Basicamente, a evolução da consciência no planeta. É para isso que minha alma está aqui.
Então eu estava, tipo, em uma missão e, por isso, voltei para o meu corpo. E a parte louca, também louca dessa história, é que, então, como eu disse, eu fiquei lá embaixo por 7 horas. E foi porque a polícia, quando eu liguei para eles, rastrearam meu telefone e os sinais estavam, tipo, pulando de lugar. Ou, tipo, estavam mostrando isso. Na verdade, parecia que eu estava pulando dos penhascos e mostrando isso. Eu estava em Yonkers, Nova York, que é o lado oposto do rio. Então, eles tinham equipes de busca procurando por mim em Nova York. Mas havia um bombeiro que estava de folga, mas ouvindo a ligação. E ele simplesmente teve uma intuição de que sabia onde eu estava. E ele fez a trilha. Então, no momento em que decidi voltar para o meu corpo, eu respiro fundo. Lembro de abrir os olhos e então vejo a cabecinha dele, a cabeça do bombeiro, aparecendo por cima do penhasco. E aí ele gritou para mim, dizendo: Tô descendo, você tá segura agora. E é isso, ele salvou minha vida. E a partir daí eu fiquei no hospital em cuidados intensivos por um mês e depois fiquei mais um mês em reabilitação física interna, aprendendo a andar de novo. E depois disso, fiquei 6 meses em cadeira de rodas e acamada. Então foi um processo longo de recuperação, mas foi essencial, porque foi como se minha alma tivesse sido completamente purificada por essa experiência. Mas então eu voltei para um corpo que estava realmente muito doente, ferido e traumatizado. E foi necessário todo esse tempo para integrar, para realmente absorver e fazer todo o trabalho de cura que a Érica precisava para conseguir sustentar essa alma. Então essa é a história. Muito obrigado, Érica, por compartilhar isso, foi maravilhoso. Então vamos falar sobre integração. Você acabou de falar sobre a sua integração física e sabemos que muitas vezes ao longo dos anos também é preciso passar por algum tipo de integração psicológica ou mental. De acordo com o PMH Atwar, pode levar de 7 a 10 anos para integrar uma experiência de quase morte. E eu fico pensando em te dizer, sabe, muitas vezes ao longo dos anos, as pessoas voltam tendo que de alguma forma reavaliar tudo o que sabiam sobre a realidade. Então, antes de tudo, estou interessado. Fico feliz que você tenha compartilhado o seu episódio com sua irmã no dia anterior. Então, eu fiquei curioso para saber, você, quero dizer, seria interessante saber como foi a sua próxima conversa com ela. Então, eu não compartilhei sobre minha experiência de quase morte. Eu não contei sobre minha experiência espiritual até alguns meses depois, porque eu estava tão em choque. E, tipo, fiquei meio perturbado com tudo aquilo. Então, demorou um tempo até eu conseguir compartilhar sobre isso. Mas aí quando eu contei, foi tipo: o nome dela é Gabi. Eu falei: "É, Gabi. Tipo, eu só queria te avisar que tudo que você vem dizendo é verdade, e que, tipo, eu não é só que eu acredito em você. Agora, é como se agora eu sei por experiência própria que o que você vem compartilhando é verdade. E me desculpa, sabe, eu pedi desculpas pra ela. E aí, nesses 6 meses em que eu estava melhor, a gente morou na mesma casa, que era a casa da minha mãe. A gente morava na mesma casa? Então, toda noite, nós 2, ela vinha pro meu quarto tarde da noite e a gente passava, tipo, 1 hora ou algo assim, passando por um despertar espiritual juntos. A gente tinha várias realizações e basicamente ficava refletindo um com o outro. Todas essas novas percepções e insights que estávamos tendo, na verdade, fizemos parte do despertar um do outro. O despertar que foi realmente incrível. Uau! Isso é brilhante. Fico pensando se você teria algum conselho àqueles que estão passando pelo próprio processo de integração. Uma delas é ser realmente gentil, paciente e compassivo consigo mesmo, porque esse processo é uma morte, né? Não é nem sobre a EQM, tipo morte física de verdade. É uma morte do ego, a morte, como você disse, da identidade. Tudo o que conhecíamos, toda a nossa realidade, e isso pode ser realmente desafiador para tantas partes diferentes de nós mesmos.
Então, esse processo precisa de muito disso. Tipo, como eu disse, gentileza, amor, compaixão e tudo mais. Mas também coragem, né? Porque realmente exige um desejo, ou tipo, uma coragem, uma disposição para ser diferente e para se firmar na própria experiência direta. E porque você tá. É como se fosse acordar em um rebanho que tá indo todo numa direção, sabe? E aí, o que fazer? Durante um despertar ou processo espiritual, você tá acordando e fica tipo, pera, todo mundo tá indo pra lá. Mas o que parece verdadeiro mesmo é que, na real, acho que era pra gente ir pra cá, sabe? E isso, pai de fé. Isso pode ser muito difícil pra muita gente, porque todos nós queremos nos sentir aceitos, fazer parte, ser amados, todas essas coisas. Então, nem tanto assim. Também, minha recomendação é encontrar uma comunidade, tipo, achar grupos de pessoas, ou pelo menos uma pessoa, ter alguém que já passou por experiências parecidas, assistir vídeos no YouTube como este, sabe? Onde você possa se identificar, onde as pessoas falam sobre essas experiências com as quais a gente se conecta. Porque a gente não consegue fazer isso sozinho. E pode ser muito reconfortante saber que outras pessoas estão passando por essas experiências. Isso é brilhante. Vamos falar, se você não se importar, sobre os efeitos posteriores. Então, sabemos que a maioria das pessoas que passam por EQMS tende, acho que podemos dizer, a desenvolver algumas habilidades latentes. E eu sei que você não é exceção. Você se importaria de contar um pouco sobre as mudanças que você percebeu em si mesma depois da experiência? Claro! Então, logo depois, algumas dessas habilidades não duraram para sempre. Mas, tipo, logo depois, eu conseguia. Eu comecei a ver energia. E também eu começava. Especialmente quando eu estava naquela fase de ficar de cama, apareciam seres que entravam no meu quarto e começavam, tipo, a mexer nas coisas. Tipo, não tinha como eu estar inventando isso, porque eles literalmente era quase como se um vento entrasse do nada no meu quarto. Eu começava, tipo, me mexer. Tipo, mexer nos lençóis e coisas assim. E foi meio assustador pra mim no começo. É. Mas as coisas que ficaram são, tipo, realmente expandiu muito a minha intuição. E a capacidade de sentir energia é algo que está muito, muito forte em mim. E uma sensibilidade ao que os outros são, o que pensam e sentem é realmente, realmente forte. É, e sim, eu realmente tenho uma percepção de diferentes tipos de seres. Alguns chamariam de devas, às vezes anjos, com quem sinto que tenho uma relação muito próxima. Porque a questão é que existem. Tem tanta coisa que a gente não sabe sobre a realidade em diferentes dimensões e que ainda não podemos saber. E é realmente só através de uma experiência interna profunda que a gente conseguiu explorar essas coisas e é, e aí? Tem também aquela experiência extrema, tipo de coração aberto e duradouro que eu tive. Eu tive naquela época em que minha compaixão parecia não ter limites, tipo aquela vontade de salvar o mundo. Quero dizer, hoje em dia isso está muito mais integrado, mas naquela época eu estava completamente focada em salvar o mundo inteiro. E isso é algo legal, que eu, na verdade, descobri mais recentemente que muitos que passaram por EQMS também experimentam isso. Eu vivia quebrando tecnologia. Naquele período, eu passei por vários celulares e alguns computadores, e eu quebrava interruptores de luz o tempo todo. E era quase como se eu fosse elétrica. E aparentemente isso é uma coisa que acontece. Bom, isso é ótimo. Então, eu estava me perguntando, você recomendaria algo para os céticos tentarem aceitar a ideia de uma vida após a morte? Eu geralmente começo, tipo, com validação. Porque, pra ser sincera, é realmente difícil acreditar em algo que a gente mesmo não experimentou.
E pra ser sincera, eu acredito. Eu digo para as pessoas nunca acreditarem em nenhuma palavra do que eu digo. Tipo, eu quero que você realmente vá lá fora e veja, sabe? Tente ter uma experiência disso e, se a experiência fizer sentido para você, aí sim, leve isso adiante. Mas a própria crença é meio. É uma coisa complicada, porque vem da mente, então. Mas o que eu diria para os céticos é: primeiro, a quantidade de pesquisas que existem sobre, tipo, EQM é enorme. Esse é um ótimo ponto de partida. Mas uma das coisas que eu costumo fazer com as pessoas é orientá-las e acompanhá-las muito em seus leitos de morte no momento final. E eu as levo até o momento antes de morrerem. E elas ficam refletindo sobre suas vidas e vendo o que é mais importante, do que se arrependem e tudo isso. E o que eu percebi é que quando as pessoas realmente se deparam com esse momento, algo nelas naturalmente desperta para o fato de que há algo muito significativo acontecendo aqui. É como olhar ao seu redor e enxergar o milagre que é a vida, para que tudo isso simplesmente não signifique nada. E que isso é só ciência, algo que pode ser totalmente explicado pela ciência. E que estamos aqui e depois simplesmente nos dissolvemos no nada. É, existe significado demais quando estamos, sabe, no nosso leito de morte, para que isso seja verdade. E é uma experiência sentida que eles costumam ter. Não, no fim das contas, é isso mesmo. Primeiro, qualquer cético, porque eu sou terapeuta e realmente atendo pessoas assim, e eu os levo até o leito de morte deles. E eles costumam ter seu próprio despertar. Eu realmente não digo nada. É mais sobre levá-los até lá. Esse é um ótimo exercício. Sim, é brilhante. Então, aqui vai uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os meus convidados. Obviamente, você aprendeu muitas coisas depois de uma experiência como essa. Mas se você tivesse que escolher uma lição, a maior lição que você aprendeu com sua EQM, qual seria? Que tudo o que fazemos aqui realmente importa. Que cada uma de nossas ações cotidianas, as palavras que proferimos e até mesmo os nossos pensamentos mais íntimos, eles possuem um valor imenso e realmente têm peso, e isso importa profundamente, e eles definem quem somos. Sim, isso importa. E isso acaba por determinar de forma decisiva nosso futuro ao longo de toda a nossa existência terrena, e na possibilidade de absolutamente tudo aquilo que possa vir a acontecer depois. Muito bem colocado, Érica. Bom, nós falamos brevemente sobre Deus mais cedo, então eu adoraria ouvir sua ideia de Deus depois dessa experiência, hoje em dia. Deus, para mim, é a verdadeira natureza desta realidade e, portanto, é a fonte da criação. Tá, e tá em cada um de nós. Tá, este computador na minha frente. Deus tá nisso também, Deus tá no meu brinco. Tipo, a nossa unidade inerente é o que ilumina a criação. Está presente em todos os nascimentos e mortes. E é amor absoluto, é sabedoria absoluta, é inteligência absoluta. E sim, é o verdadeiro, é simplesmente o verdadeiro. É a natureza fundamental e verdadeira de toda essa realidade. Então tá sempre conosco. Adorei isso, é ótimo. Érica, tenho uma última pergunta para você. Qual é o sentido da vida? Como eu disse, eu vi que somos todo uma só coisa, certo? E então, na nossa forma mais pura, é tudo um só. Então, o próprio Deus, como uma única coisa, não pode se conhecer, porque é apenas um. Então, para que Deus possa se conhecer, para poder se experimentar, na verdade, precisa se manifestar, precisa, tipo, se dividir em dois primeiro, né? Então, para que Deus possa se conhecer, ou para que ele possa se conhecer, ou para que a consciência possa se conhecer, é preciso se expressar e se manifestar em todas essas formas diferentes que a gente chama de terra, de humanos, de mim e de eu. E
E aí, o problema, né, onde a gente se perdeu, é que esquecemos o motivo pelo qual Deus quis se manifestar. Tudo isso, tudo isso era para que a gente pudesse lembrar que é Deus. Mas ainda assim, poder experimentar essa vida incrível e todas as coisas que podemos fazer aqui. Mas o problema é que a gente esquecemos que na verdade somos Deus. Esquecemos disso. Esse é o objetivo de tudo isso, lembrar e a partir daí simplesmente experimentar e brincar. Então, o que eu diria que é o sentido da vida é lembrar de si mesmo como Deus e depois viver o mais estaticamente possível. E a partir desse lugar. É, bem colocado. Que eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem de perceber. Essa é a definição primordial de religião. Religião vindo do latim religare, e na verdade significa simplesmente reconectar. Então, essa suposição de que viemos para cá, que claramente nos perdemos e estamos aqui para nos reencontrar, para, você sabe, para lembrar, como você disse. Então, não tem nada a ver com igreja ou instituição, mas tudo isso simplesmente significa lembrar. Como você disse, isso é brilhante. Foi uma conversa maravilhosa. Eu queria saber se você tem alguma mensagem final que gostaria de deixar para o público hoje. É algo com que eu sempre gosto de encerrar. É só um lembrete muito, muito forte de que a morte, na verdade, é algo muito seguro e que não há nada a temer. E, na verdade, é como se fosse um suspiro de alívio. Na verdade, é como se fosse: ah, é isso mesmo. Eu vivi essa experiência humana. Nossa, agora estou livre de novo. É isso. É. Então, que as pequenas coisas com as quais a gente realmente se preocupa ou fica ansioso, se elas não importam. E, é isso que eu deixo como mensagem. É só isso, tipo, manter a morte como algo seguro, mas também mantê-la bem, bem próxima. Porque, assim, se você conseguir, pensa na sua morte todos os dias, se é possível. Porque quando fazemos isso, vivemos de um jeito totalmente diferente. É, isso muda tudo. Concordo totalmente. Érica, muito obrigado. Foi maravilhoso ter você aqui. Te desejo tudo de melhor. E é isso. Até a oba. Obrigado. A você, obrigado. Oi, pessoal. Bom, obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo e quer apoiar a comunidade Ernest, por favor, deixe um like, se inscreva e talvez compartilhe com quem você ama. Novos episódios saem toda sexta-feira. Até lá, aproveite esse sonho que todos nós chamamos de vida e espalhe o amor que você deseja ver no mundo.